Conhecer os ciclos da história para desenhar cenários possíveis de futuro, prevendo crises e momentos de estabilidade. É isso que nos propõe o autor do livro Um Século em 4 Atos, Paulo Vicente Alves. Mais do que respostas, ele apresenta perguntas que podem guiar profissionais e estudantes de planejamento estratégico, geopolítica, pesquisa e inovação por leituras possíveis para esse século que estamos atravessando. Quer conhecer mais sobre o tema? Então vem com a gente, o Rio em Foco está no ar. O Rio em Foco recebe o professor da Fundação Dom Cabral, Paulo Vicente Alves. Estímulo, investimento e competência. Esse é o tripé da inovação e transformação digital no mundo. Mas antes de falarmos sobre o futuro, é preciso entender o passado e de que forma ele nos ajuda a compor possíveis cenários para os próximos anos. Paulo, como o entendimento dos ciclos ajuda a desenhar os cenários e por que eles são tão importantes? A análise dos ciclos históricos, os ciclos que eu utilizo, hegemônicos e os ciclos de Kondratiev, ele ajuda a entender que existe uma certa dinâmica para a história. A gente não chegou aqui do nada, a gente não caiu de paraquedas, o mundo tem uma história pregressa. E a gente consegue entender como essa dinâmica vem ocorrendo nos últimos 500 anos por conta dos ciclos hegemônicos e dos últimos 250 anos por conta dos ciclos tecnológicos. São duas formas de contar a história que complementam a lógica de política e economia, sociedade e tecnologia. E fazem com que a gente entenda que nem sempre as coisas duram para sempre. Nem as fases boas e nem as fases ruins. Mas hoje a gente está num momento complexo, porque além de estar numa transformação digital gigantesca, a gente também passa por uma crise econômica, né? Dentro do modelo, a gente está no final do 5º ciclo tecnológico, o ciclo de telecomunicações e informática, ou telemática, e todo ciclo tecnológico termina numa grande crise política, econômica e social. Com a saída, investimento em novas tecnologias. Então é um momento dual, né? Ou seja, os próximos anos, de 2018 até 2030, eles são um momento onde uma forma de capitalismo está morrendo e uma nova forma de capitalismo está surgindo, mas com novas tecnologias. A gente vai ver muito choque de oportunidade, mas também muito choque de ameaça. É um mundo em transformação. E no Brasil? Qual é esse cenário que você desenha no livro? O Brasil também vem sofrendo as mesmas consequências desses ciclos. Na verdade, a história brasileira é muito bem explicada pelos ciclos, tanto hegemônicos quanto de Kondratiev. E a gente está vendo uma passagem também. Uma forma do capitalismo no Brasil está morrendo e uma nova forma de capitalismo também está surgindo. O Brasil vai ser obrigado a se reinventar em diversas dimensões. A política, a economia, a sociedade e, por conta, claro, o pano de fundo disso é a tecnologia. E por que olhar um século? Não é muito audacioso isso? É um pouco audacioso, mas foi uma extrapolação de 20%. Como eu tenho 5 séculos para explicar o ciclo de hegemonia, a extrapolação de 20% dava mais um século. E os 5 ciclos tecnológicos dá para mais um ciclo, né? O 6º ciclo hipotético de Kondratiev. Né? Quando você faz essa modelagem, você ia até mais ou menos 2090, 2100. E aí, naturalmente, eu botei o nome do título, Um Século em 4 Atos. Um dos capítulos do seu livro fala sobre o passado como preditor do futuro. Que técnica é essa? Chama-se extrapolação matemática. O que parte do pressuposto numa extrapolação matemática? Ela é válida se e somente se a estrutura de causa e efeito do universo continua a mesma, porque você está extrapolando os dados que você tem dentro de um modelo qualquer para os dados que você não tem para fora do modelo. E é uma extrapolação. A gente tem o passado. Ao extrapolar para o futuro, eu crio uma série de hipóteses acerca do futuro. Nessas hipóteses, na verdade, aparecem questões que a gente não sabe como é que vai responder. Ao responder elas, você pode ter mais de uma resposta, e por isso surgem cenários no plural, ao invés de um cenário no singular. Mas ela, como você colocou bem no começo, ela ajuda a gente a formular questões interessantes para a ciência, para planejamento estratégico, para políticas públicas. O que pode ser e o que pode não ser. Agora, é muito interessante, né, nesse seu ofício de desenho de cenários, perceber como é que isso se dá na prática. Você teve uma experiência no governo do estado do Rio de Janeiro, em que começou no momento em que o governo estava desenhando o planejamento estratégico para os próximos anos. E você conta ali no início do livro que
nesse desenho de cenário, no ano seguinte que você começou a fazer esse trabalho, você já identificou uma crise que estava desenhada nesse cenário de futuro. Como é que foi essa experiência? Isso foi em 2007, eu fiquei no governo de 2007, 2009, como subsecretário de Planejamento. E aí a gente estava começando a fazer as análises, diversas análises, para pensar como é que ia recuperar o Estado naquela época. Uma das coisas que eu fiz foi pegar os ciclos de Kondratiev e os ciclos de Juglar, que eu nem falo muito no livro, e extrapolar eles. Então, nos últimos 40 anos aproximadamente, a gente está tendo uma crise a cada 7 anos. Né? Então, vamos lá. 73, com a crise do Yom Kippur. 7 anos depois eu tenho a recessão da década de 80. 7 anos depois eu tenho a Segunda-feira Negra em 87. 7 anos depois eu tenho em 94 a crise do México, a crise do Tequila. 7 anos depois eu tenho a crise de 2001, que tanto tem o 11 de setembro quanto a explosão das bolhas dos dot-coms. 7 anos depois eu ia ter 2008. Eu disse, vai ter uma crise ano que vem. Ah, não, isso é só uma extrapolação matemática, não vai acontecer isso. Eu mesmo não acreditei no modelo naquele momento. O modelo se mostrou mais correto do que eu. E em 2008 veio uma crise que abalou o mundo inteiro, claro, abalou o Brasil e o Rio de Janeiro também na época. A partir daí eu disse, deve ter uma outra crise 7 anos depois de 2015. E ela ocorreu. Em 2015 teve 1 milhão de refugiados saindo do norte da África e do Oriente Médio e indo para a Europa e levantando as bandeiras de nacionalismo, protecionismo e xenofobia, que marcam a transição dos últimos anos. Ou seja, em 2016 eu tenho a eleição do Trump, eu tenho a votação do Brexit, em 2017 eu tenho o aumento da direita e particularmente xenofobia e protecionismo na Europa, a suposta independência da Catalunha. Em 2018 eu tenho a eleição do Brasil que deu uma puxada forte para a direita, em parte também por conta de protecionismo e xenofobia. Só que o Brasil não pode ser protecionista, então o governo está numa posição meio, vamos dizer assim, esquizofrênica, de certa forma. Quer, mas não quer, mas não pode. Bom, o modelo aponta que 2022 vem outra. Então, se preparar seria ideal, mas isso às vezes não acontece na prática. A gente não costuma acreditar nessas coisas, né? Exatamente. E como assim, você demonstra, assim, falando a história, da importância de entender que não é só um problema único, doméstico. A gente tem que olhar para a história e ver como é que isso vai refletir no dia a dia, por exemplo, pensando no estado do Rio de Janeiro. Como trabalhar isso com os gestores públicos para que essa ideia de entender a história e entender os movimentos que estão acontecendo na economia pode, de fato, gerar ações para poder a gente, pelo menos, se resguardar ou sofrer menos nessas crises que já são quase que anunciadas? Tem uma questão, assim, quanto menor a unidade de governo você está falando, ou seja, você está falando de município, estado ou mesmo federação, ninguém escapa do contexto. Você não escapa da situação global. A história do Brasil ela é contada facilmente a partir de uma relação do mundo para o Brasil. O mundo muda o Brasil muda relativamente pouco o mundo, embora mude. Né? O Brasil tem impacto no mundo também. É preciso entender isso para você pensar, tanto na execução quanto na legislação, de como é que eu embarco o lado positivo das mudanças e minimizo o lado negativo das mudanças. Eu nunca vou escapar completamente desse lado, mas eu posso minimizar ele. O que o modelo aponta claramente é que estamos entrando numa fase, você vai ter uma revolução tecnológica. A gente tem que embarcar nela. Tanto no nível município, estado, federação, a gente tem que pensar como é que eu maximizo os ganhos dessa revolução tecnológica e como é que eu minimizo os impactos negativos também dessa mesma revolução tecnológica. Quer dizer, tem que entrar e sem medo disso, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com o autor do livro Um Século em 4 Atos, Paulo Vicente Alves. Como o próprio título nos revela, o futuro hipotético é dividido em 4 momentos: a crise da década de 2020, a revolução tecnológica de 2040, a transição hegemônica das décadas de 2070 e 2080 e, por último, a ascensão da década de 2090. A gente falava exatamente dessa questão da tecnologia, né? Como é que ela muda e como é que ela pode impulsionar, como é que a gente pode aproveitar esse bom momento da tecnologia? O Kondratiev percebeu que existiam revoluções tecnológicas a cada 50 ou 60 anos e que elas vinham 20 a 30 anos depois de uma grande crise política, econômica e social. Ou seja, as pessoas entravam em crise e as pessoas tentavam achar uma solução. Isso gerava uma nova revolução tecnológica. Isso está acontecendo de novo. A gente está entrando num período de crise do capitalismo no mundo inteiro
E a solução tem sido ter investimento em tecnologia. Quando você mapeia investimento em tecnologia no mundo, você consegue olhar, através de uma metodologia chamada Siga o Dinheiro, né? Ou seja, me diga onde você está botando dinheiro, pelo menos 5 grandes eixos de transformação. Chamada Indústria 4.0, transformação digital, que podem ser colapsados em robótica e inteligência artificial. O terceiro eixo é uma corrida espacial. Quarto eixo, energias alternativas, que também podem ser colapsados em novas fontes de materiais, novas fontes de energia. E o quinto, talvez o mais estranho, é chamado de HET, Human Enhancement Technology, tecnologia da melhoria humana, ou seja, nanotecnologia, biotecnologia, genética, medicina avançada, para mudar o próprio ser humano, aumentando a longevidade dele. Esses 5 grandes eixos tecnológicos, cada um deles vai ter impactos muito fortes na economia, mas para chegar na economia, antes de mudar a sociedade. Basicamente, o que acontece é uma revolução tecnológica gera uma revolução social, e uma revolução social gera uma revolução econômica. Uma revolução econômica muda a política. Ou seja, é uma relação de causa e efeito razoavelmente estável nos últimos 250 anos. Agora, é interessante que, olhando para essa questão da revolução tecnológica, muitas vezes o que o ser humano faz, historicamente, é resistir a essas mudanças. E não entender que essa mudança nas relações humanas pode ser para melhor. É possível, talvez, dirigir isso. A gente tem alguma forma da gente mudar essa forma, esse mindset, essa forma de agir? É difícil, porque, na verdade, a reação humana a qualquer mudança é a negação. Não quero mudar, no primeiro momento. Até que ocorre alguma crise ou uma oportunidade muito forte, e as pessoas começam a discutir. Sai da negação para a discussão. E a prática leva ao terceiro estágio, que é a aceitação. E a ética muda ao longo do tempo. O exemplo que eu gosto é das mulheres indo para o mercado de trabalho, porque era considerado algo negativo, era considerado algo mal visto, até que vem a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, os homens começam a morrer aos milhões, não mais aos milhares. Eles têm que se substituir os homens nas fábricas por mulheres para liberar os homens para irem para a guerra. Acaba a guerra, as mulheres estão ganhando salário. E aí você não consegue mais reverter. Ou seja, de certa forma, quem ganhou, muito entre aspas, a Primeira Guerra Mundial é o gênero feminino. Ganhou a libertação econômica. Choques desse tipo vão ocorrer no futuro de novo, com os vários eixos tecnológicos que eu descrevi. Mas aí a gente fala hoje, principalmente, da questão da substituição do homem pela máquina e do que isso pode trazer em termos de uma depressão econômica, quer dizer, das pessoas perdendo emprego e não tendo mais como se recolocar nesse mercado. Como é que a gente trabalha a oportunidade nesse tipo de cenário, que parece tão... às vezes deixa as pessoas meio imóveis, assim, como reagir a isso? Essa é uma discussão interessante. O que o homem vai fazer melhor que a máquina no futuro? E eu vejo 3 coisas. O ser humano faz melhor lidar com gente, resolver problemas, novos problemas e criar. Isso a máquina não vai substituir a gente. Quando você olha para o passado, você vê que toda a revolução tecnológica, ela criou de 2 a 4 empregos para cada emprego que ela destruiu. Depende das premissas que você faz a conta, mas você vai gerar mais emprego. Mas só que não para as mesmas pessoas, não imediatamente. Você vai ter uma onda de desemprego inicial, enquanto você vai construindo uma nova força de trabalho, educando uma nova força de trabalho para as novas profissões, para as novas atividades e, claro, investindo em pesquisa e desenvolvimento para criar ainda mais possibilidades. No curto prazo, a gente tem um problema, por causa do desemprego estrutural que vai ocorrer. Então, há controvérsias, qual é a solução. A proposta que tem vencido, sendo mais forte, é o que a gente chama de UBI, Universal Basic Income, que é às vezes chamado de imposto negativo ou renda mínima, que era uma proposta inicialmente dos liberais no mundo, mas que no Brasil ela foi encampada mais pelo Suplicy, lá em São Paulo, mas que nunca foi para frente, por questões internas até dos próprios partidos. Né? O Brasil não é para amadores, né? No Brasil, mais os liberais são defendidos pela esquerda, isso é complicado. Mas acho que a gente não vai ter escolha, acho que a gente vai ter que ir para alguma coisa similar a essa renda mínima universal, renda mínima, imposto negativo, que você parar para pensar é o próximo passo natural em cima de Bolsa Família, que é basicamente pegar a Bolsa Família e universalizar. Todo mundo tem. Agora, você destacou um papel importantíssimo da educação nesse processo. Quer dizer, é preciso absorver essas tecnologias, entender como lidar com elas e educar esse contingente que vai ser empregado nessas oportunidades que surgem a partir da tecnologia.
como é que a gente vira o que a gente tem que acrescentar nesse jogo no Brasil e no Rio de Janeiro especificamente? A gente vai ter que repensar a educação como um todo. Há uma discussão forte. Eu acho que a gente vai ter que virtualizar muito a educação. Por quê? A gente sabe fazer uma boa escola, mas a gente não sabe fazer 1000 boas escolas. Como é que eu transformo para ganhar escala? Eu vou ter que pegar os bons professores e vou ter que criar um mecanismo de virtualização deles, através de jogos, laboratórios virtuais, aulas vídeo, provas virtualizadas, e botar por trás uma inteligência artificial para ter um tutor virtual de inteligência artificial das crianças. E eu acho que você vai ter uma transformação radical em como é que a gente faz educação. Eu acho que boa parte dos empregos de professor vão desaparecer, como eles são hoje, mas em compensação vai criar um outro trabalho, que é o de educador por trás das câmeras, por trás do computador, que é o sujeito que faz tudo isso. Design instrucional, design, imagem, programa as coisas, faz gamificação, monta as provas. Ou seja, eu acho que vai ter mais emprego para educação, mas menos emprego para o professor tradicional, cuspe-giz. Assim a gente vai conseguir ter milhares de escolas de altíssimo nível. Cada local do Brasil onde você tenha uma pequena sala com acesso à internet e computadores, e até mesmo dentro das casas das pessoas, vai ser uma escola de primeiro mundo. Mas aí a gente está falando também de uma mudança das técnicas, né, desses professores. Sim, a escola como a gente entende ela hoje, ela é um produto da primeira Revolução Industrial, onde você tinha que mudar uma massa de trabalhadores rurais e uma massa de trabalhadores urbanos. Em vez do tutor tradicional, a gente passou a fazer uma escola pública. Né? Essa mudança ocorreu mais ou menos entre 1770 e 1820. E de 1820 para cá não mudou muito. O modelo é basicamente o mesmo. Só que nós temos muitas tecnologias para mudar esse modelo agora. É uma necessidade muito grande de reeducar não mais alguns milhões de pessoas, mas centenas de milhões de pessoas numa nova onda tecnológica. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.